Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja Deus por mais um dia na sua presença, mais um dia de vida, um dia com saúde. Nós louvamos a Deus pelo dom da vida que Ele nos tem dado. A mim e a você, se você está com saúde, louva a Deus, querido irmão, querida irmã, querido amigo, você que nos ouve, nos assiste. Se você está vivo e com saúde, louve a Deus. Se você tomou café hoje pela manhã, almoçou, tomou café da tarde, louve a Deus. E se por acaso faltou alguma dessas refeições para você, também louve a Deus. Louve a Deus em todas as situações, sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que provê o nosso sustento, o pão de cada dia. O Senhor Jesus foi quem disse: basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Quando nós confiamos no Senhor, entregamos a Ele as nossas preocupações, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, de fato, Ele cuida de nós, cuida das nossas necessidades. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Queridos irmãos e amigos, hoje nós vamos começar orando por algumas famílias que estão enlutadas. Temos alguns amigos que perderam mãe, perderam pai, perderam irmãos. Nós vamos então começar orando por esses que estão de luto. Hoje teve o funeral do nosso querido irmão Senhor Natan, pai do missionário Natan, esposo da Alessandra, e o enterro ainda será hoje, às 8 horas da noite. A situação está tão difícil que o enterro do Senhor Natan será daqui a pouco, às 8 da noite. Mas hoje, pela manhã, às 11 horas, foi o enterro da nossa querida irmã, mãe da irmã Geni. Geni, nossa amiga, irmã de longas datas. Sua mamãe também faleceu ontem e foi enterrada hoje. Vamos orar também por Patrícia Ovelha do pastor Otacílio, nosso querido companheiro de luta e de oração. Patrícia perdeu o pai há um mês atrás e agora perdeu uma tia. Também tem passado momentos de lutas e batalhas. E tantos outros, tantas famílias que têm perdido entes queridos nesse tempo de pandemia. Então, querido, vamos orar por esses, vamos clamar ao Senhor e vamos continuar orando pelos enfermos. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, que vive momentos difíceis. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, bendizemos, Senhor, o teu nome, pelo privilégio de estarmos reunidos nesse instante, Senhor, ó Deus, por essa live, e podemos louvar o Senhor pelo privilégio e oportunidade de olhar a tua palavra. Ó Deus, oportunidade de compartilhar as necessidades dos santos, as lutas, as batalhas, e poder chorar com os que choram. Ó Deus, queremos rogar pelas famílias que estão enlutadas, Senhor. Pedimos que o Senhor visite ali nossa irmã Geni, seu esposo Cláudio, seu filho Tito. Ó Deus, de toda a parentela que perdeu, Senhor, o ente querido. Ó Deus, guarda o coração de cada um deles. Que o Espírito Santo, esta hora, possa consolar e fortalecer, dando a eles o teu consolo e o teu conforto, Pai, para a glória do teu nome. Sabemos que a morte, ó Deus, ela virá para todos nós, mas o quanto é difícil, como seres humanos, lidar com a perda. Ó Deus, louvamos o teu nome, porque o Espírito Santo é aquele que nos consola. Rogamos pela vida do Natan, seus irmãos, sua esposa Alessandra, ó Deus, João Pedro, Júlia, cada um dos netos, que o Senhor possa guardá-los, fortalecê-los, sustentá-los, Senhor, nesta hora difícil.
Rogamos também pela Patrícia, Senhor, a tua serva, ali da Cachoeirinha, que também perdeu entes queridos. Ó Deus, guarda a tua filha, sustenta, fortalece. Guarda ali nosso querido irmão, pastor Otacílio, cobre ele com teu sangue, dê sabedoria, graça, direção do teu espírito para estar ao lado daquelas ovelhas, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, guarda cada família. No nosso país, mais de 120 mil famílias já perderam entes queridos de março até hoje. Deus, tenha misericórdia de nós, do nosso país. Ó Deus, freia essa pandemia, acelera a vacina, unge a mente daqueles que estão estudando, os cientistas, os biólogos, Senhor, farmacêuticos, todos quantos estão trabalhando, ó Deus, em cada uma das vacinas. Dirige e orienta, Senhor, dá a fórmula certa. Ó Deus, as combinações certas, Pai, para deter esse vírus. Ó Deus, para combater o mal, combater o avanço da morte. Rogamos por misericórdia, não só pelo nosso país e por todo o mundo, Senhor. Cada um dos países, milhões já têm sido, Senhor, ó Deus, ceifados por esse vírus. Rogamos a Ti, Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia, a misericórdia sobre o Teu povo que te clama, Senhor, há um remanescente que tem buscado a Tua face. Lembra de nós, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, toma o nosso país em Tuas mãos, toma o governo, a presidência da República, os ministros, toma o Congresso, o Senhor o Supremo, cada governador de estado, cada prefeito de município. Deus desse imenso país, toma em Tuas mãos, dirige, orienta, repreende o espírito de roubalheira em nosso país. Deus querido, faça justiça ao órfão, à viúva, aos menos favorecidos, ó Pai, que o pão seja distribuído. Ó Deus, tenha piedade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, fica conosco nessa noite, fala ao nosso coração. Aviva-nos pela Tua palavra. Senhor, Tua palavra que é viva e eficaz. Fala ao nosso coração e vivifica-nos. Ó Deus, dá-nos obediência à Tua palavra. Dá-nos alegria em obedecê-la, Pai. Abre nossos olhos, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos nesta hora. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Visita os enfermos também, os anciãos da Tua casa. Visita, Senhor, o meu pai, seu Galdino, sua esposa Marilda. Ó Deus, toca e cura daquelas enfermidades que tem assolado aquele casal. Meu Senhor, toma a Tua serva, minha mãe, irmã Sônia. Toca ela, Senhor, naquele reumatismo. Cura e restaura também sua saúde. Ó Deus, a irmã Ana Souza, irmã Maria dos Anjos, Senhor, Marcos Vinícius, Teu servo Badu, Teu filho Ricardo, Senhor, lá em Santo André. Deus, todos quantos têm padecido de enfermidades, toca minha esposa Nirene, cura Tua filha da coluna, da hérnia. Ó Deus, restaura, restabelece a nossa saúde, dá saúde ao Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, para a glória e para o louvor do Teu nome, vivifica-nos pela Tua palavra nessa noite, aviva-nos o coração e a alma, manifesta, Deus, a Tua graça e a Tua bondade sobre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Boa noite, graça e paz. Você que chegou durante a oração, seja muito bem-vindo. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 9 é o primeiro texto que vamos ver. Nós vamos continuar meditando sobre o valor das Escrituras Sagradas. E o tema dessa noite é o seguinte: os privilégios de obedecer à palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, há um grande privilégio em obedecer às Escrituras Sagradas. Você nem imagina o quanto você pode ganhar se você andar em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos livra de tropeçar. A palavra de Deus é simplesmente excelente, maravilhosa, é a maior enciclopédia que o mundo
possa ter a maior fonte de pesquisa de qualquer assunto que você precise. Portanto, querido irmão, querida irmã, não despreze a palavra de Deus que você tem em suas mãos, louve a Deus, porque homens no passado deram a vida para que a palavra de Deus chegasse a mim e a você. E em alguns países onde é proibido a difusão da palavra de Deus, igrejas inteiras com apenas uma Bíblia, outras igrejas sem nenhum exemplar da palavra de Deus, e os irmãos ali clamam ao Senhor por um exemplar dessa rica palavra. Então você que tem mais de uma no teu celular, eu tenho certeza que pelo menos três exemplares da Bíblia, mais a Bíblia em papel, na sua casa, 1, 2, 3, 4 exemplares. Leia a palavra, estude, busque orientação na palavra e, acima de tudo, obedeça a palavra, porque é um grande privilégio obedecer a palavra de Deus. Queridos, obedecer às Escrituras Sagradas, de fato, é um grande privilégio. Você ser escolhido por Deus, fazer parte do remanescente que vai ser salvo. Como diz a Escritura em Romanos, capítulo 9, verso 27. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra. Romanos 9, 27. Paulo vai falar aí do remanescente de Israel. Diz o seguinte, Romanos 9, verso 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Querido irmão, querida irmã, se você faz parte do remanescente de Deus, você é um privilegiado, você será salvo. E ainda que o texto aqui fale sobre Israel, esta verdade ela é a mesma para a igreja. Porque quando você olha para outros textos, e você então junta textos chamados paralelos, você verá que a mesma realidade para Israel é a mesma realidade para a igreja. Isaías já dizia, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E Jesus, veja o que ele diz lá no Evangelho de Mateus, vamos até Mateus, capítulo 22, Mateus 22, verso 14. Jesus ali diz algo muito parecido. Mateus 22, versículo 14. Jesus diz ali que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mateus 22, verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Verso 14, essa é uma frase famosa de Jesus, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, querido, o contexto desse texto e o contexto lá de Romanos, eles formam textos paralelos, porque eles falam da mesma realidade, de que muitos têm a oportunidade, mas poucos de fato serão salvos. E nos versículos anteriores aí, veja comigo, essa é a parábola das bodas, Mateus 22, no verso 3 e 4, Jesus está contando uma parábola que vai falar de uma realidade futura. Ele diz que o Senhor fez um grande banquete e mandou os seus servos chamar os convidados. Leia comigo, Mateus 22, verso 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir.
Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Veja você que houve muitos convidados, mas a maioria deles não quiseram ir ao banquete, não quiseram ir à grande festa. O Senhor aí é uma representação de Deus. Os servos que estão convidando no momento é a igreja, que prega o evangelho nas esquinas, nos trens, nas ruas, em todos os cantos, nos templos. E as pessoas rejeitam o convite para a grande boda, a grande ceia do Cordeiro. E veja o que Jesus falou para os servos dele. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Muitos foram convidados, mas não eram dignos. Por isso não quiseram ir. Por isso não estavam entre os eleitos, entre os escolhidos. Perceba que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os poucos escolhidos são exatamente aqueles que deram ouvido ao chamado e aceitaram o convite para as bodas do Cordeiro. Então, quando nós pensamos, queridos, no privilégio de obedecer a palavra, pense o seguinte: se você está entre os escolhidos, se você um dia ouviu o convite, deixou tudo para seguir o Rei, o Senhor Jesus, abandonou a vida velha, abandonou as práticas antigas para seguir uma nova vida, para seguir os passos do Rei Jesus, então você está entre os escolhidos. E por esta razão você já começa sendo um privilegiado. Porque você é digno de participar das bodas do Cordeiro. E isso é um grande privilégio. Imagine que o mundo hoje tenha cerca de 7,8 bilhões de habitantes, quase 8 bilhões de habitantes, e você está entre os escolhidos, como alguns outros milhares estão entre os escolhidos, não sabemos quantos, mas você louve a Deus, bendiga ao Senhor, porque você é um privilegiado, porque você está entre os escolhidos. Por isso, querido irmão, querida irmã, obedecer à palavra de Deus é um grande privilégio. Eu quero olhar com você alguns textos em Deuteronômio. Vamos a Deuteronômio 28. Aliás, alguns versículos, porque o texto basicamente é um só. Deuteronômio 28, e eu percebo que não vai dar tempo da gente ir a outros textos, porque esse texto ele é muito rico no que diz respeito à bênção de Deus para aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que estão dispostos a obedecer a palavra de Deus. Por isso é um privilégio. Primeiro privilégio, que você vai fazer parte das bodas do Cordeiro, e diz a palavra que andarão de branco no dia das bodas do Cordeiro. Veremos face a face. Esse é o primeiro e maior privilégio de todo servo de Deus, toda serva de Deus, aqueles que abandonaram tudo para seguir as pegadas do Cordeiro. Querido irmão, querida irmã, sinta-se um privilegiado, louve a Deus, levante as suas mãos todos os dias, porque o dia da nossa redenção se aproxima. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Brevemente nós ouviremos o toque da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares.
e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Louve a Deus por essa verdade, por essa realidade. Domingo anterior nós falamos sobre as verdades bíblicas, o cumprimento das Escrituras, as profecias. Hoje, e aquelas que ainda faltam se cumprir, louve a Deus, bendiga ao nome do Senhor Jesus, porque você está entre os escolhidos e você tem a esperança de um dia morar no céu, estaremos para sempre com o Senhor. E diz o texto sagrado em Apocalipse 21, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! E lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém? Louve a Deus, essa é a maior esperança. Essa é a primeira bênção que todo cristão pode receber. É a certeza da salvação da sua alma, que foi redimida do poder das trevas para a luz do Evangelho, do poder do pecado para a santidade do Evangelho, a santidade de Deus, que nós recebemos quando então recebemos o Espírito Santo. O texto sagrado diz: deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, está lá escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você então creu no nome do Senhor Jesus, confessou os seus pecados, entregou sua vida aos cuidados dele, abandonou a velha vida, as velhas práticas e começou a se dedicar a um novo caminho, o caminho que vai levar você aos céus. Você então, filho de Deus, você tem a salvação garantida, você tem o selo da promessa. O Espírito Santo, ao vir sobre nossa vida, ele é exatamente esse, o selo da promessa que está sobre nós. Amém? Mas vamos então ao texto de Deuteronômio 28, versículo 1. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Deuteronômio 28, verso 1, diz sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E aí então vamos falar de bênçãos aqui na terra enquanto estamos por aqui. A maior bênção será lá na glória celestial. Mas enquanto estamos com vida, com saúde, enquanto estamos nesse corpo terrestre e nessa dimensão da humanidade, Deus tem bênçãos para todos quantos querem obedecer a sua palavra. Por isso hoje eu resolvi pensar nesse tema, porque muitos acham que é um peso obedecer às Escrituras Sagradas. Muito pelo contrário, queridos. É uma grande bênção andar segundo a palavra de Deus. Eu quero ler o texto com você. Deuteronômio 28, verso 1. Diz aí o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Perceba, querido, que o texto começa falando: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Perceba que a questão é guardar os mandamentos, guardar todos os mandamentos. E aí então, ele começa falando de bênçãos, mas também ele fala de condição. Do versículo 2 em diante, ele vai começar uma relação de bênçãos que virá sobre a vida de todo aquele que decide guardar os mandamentos e andar nos mandamentos. Porém, tem uma condição, e a condição é uma só: guardar os mandamentos, andar sobre os mandamentos, obedecer os mandamentos. Essa é a condição. Então Deus tem bênçãos para nós, porém com condição, porque o Evangelho ele tem uma diretriz. Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Então, quando você saiu das trevas, veio para Cristo,
Você agora é um filho da luz e como filho da luz você vai andar na luz. E para você andar na luz você precisa ir aos mandamentos e dessa maneira então obedecê-los. Promessa com condição. Qual a condição? Obedecer e guardar a palavra e os mandamentos do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, isso é um grande privilégio. E nós vamos ver a lista de bênçãos que o texto vai mostrar se formos a toda a Bíblia e buscar uma a uma todas as promessas de Deus para nós. Querido, será algo imensurável, algo glorioso, porque a Bíblia tem milhares de promessas. E se você for começar a contar uma a uma, você vai passar alguns anos e você vai chegar à seguinte conclusão: de fato é glorioso, é maravilhoso, quando você então se torna um filho de Deus e você é um escolhido, e você tem o privilégio de andar, obedecer às Sagradas Escrituras e receber ainda nessa vida todas essas bênçãos, diversas promessas de Deus para nós, ainda nessa vida, sem falar do mundo por vir, que é o melhor. O melhor, querido, é a vida com Deus no céu, a vida após a morte, para os salvos. Essa é a melhor parte. A Bíblia diz que significa alegria indizível, cheia de glória. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que o coração nunca sentiu, nem passou na mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso então é algo de êxtase. Paulo foi até o terceiro céu e disse que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não era lícito falar. João foi ao terceiro céu e ele ficou fora de si, desmaiado, com a visão da glória do Senhor Jesus. João viu Jesus glorificado. Aleluia! João foi um privilegiado, ele viu Jesus aqui em carne e osso, viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitado dentre os mortos. Depois, pela derradeira vez, lá na ilha de Pátmos, João, já bem idoso, quase aos seus 100 anos, João teve uma visão de Jesus glorificado. Aleluia! Apocalipse capítulo 1 conta e mostra a visão de Jesus glorificado. Querido irmão, querida irmã, essa é a maior esperança de todo cristão, e a Bíblia diz que nós o veremos assim como ele é, ou seja, em toda a sua glória. Aleluia! Mas enquanto estamos aqui, para que você não desista, para que você não fique desanimado, triste, acabrunhado, Deus tem algumas bênçãos para nós, que vai alcançar a sua vida, a minha, a você, se eu e você obedecermos a sua palavra. E o texto está recheado delas. Versículo 2 diz o seguinte: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Perceba que o texto é claro, mas ele lembra a condição. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Lembrando que aí ouvir é o mesmo que obedecer. Ouvir, essa palavra no hebraico, ela vai aparecer em Deuteronômio diversas vezes, em Número, Levítico, e praticamente todo o Antigo Testamento. Cada vez que você estiver lá, ouvir a voz do Senhor teu Deus, significa obedecer a voz do Senhor teu Deus. Virão sobre ti, sobre a tua vida, todas essas bênçãos. Bênçãos aí significa presente, dom de Deus, prosperidade de Deus. Prosperidade aqui em todos os sentidos, não somente prosperidade financeira, mas em todos os sentidos, e o texto vai falar aí diversos sentidos. Versículo 3, então, ele vai começar a falar das bênçãos. Ele vai começar a ditar as bênçãos. Ele vai começar a dizer quais as bênçãos. E você vai perceber que a dimensão é grande, e lógico, aqui o texto dá alguns exemplos que significa
um leque um pouco maior, porém é lógico que as bênçãos de Deus não estão restritas somente a esse texto. Eu já falei anteriormente, se você for olhar a toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai achar muitas outras promessas que competem a cada um de nós, os filhos de Deus, o remanescente que anda em obediência à sua palavra. Amém? Versículo 3 diz aí: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito aí você será abençoado. Bendito. Você pode pensar a mesma coisa lá das bem-aventuranças que Jesus falou em Mateus capítulo 5. Super feliz, abençoado. As bem-aventuranças. Bendito você será na cidade e bendito será no campo. Por que o texto coloca as duas realidades, cidade e o campo? Pensando na geografia bíblica daquele contexto, as cidades eram muradas, fortificadas, e muita gente morava dentro da cidade, porém tinha sua lavoura fora da cidade, lá no campo. A expressão campo quer dizer a lavoura, a plantação, que via de regra ficava fora das cidades, porque dentro das cidades eles ficavam protegidos dos inimigos, e a lavoura então ficava fora da cidade murada, embora pertencesse a toda a cidade. Então, bendito será a casa onde você está dormindo, os filhos estão crescendo, e bendito será a lavoura. Lógico que se você trouxer para o contexto de hoje, para quem mora em grande cidade, como nós aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, alguns que estão conosco moram lá no Nordeste, alguns numa cidade menores, mas não importa qual seja o contexto, se você for um membro do povo de Deus, salvo por Jesus Cristo, fazendo parte do remanescente, se você andar em obediência, Deus vai te abençoar, ou na cidade, ou no campo, aonde você morar, seja lá o que você estiver fazendo para a produção da sua vida, da sua família, Deus vai abençoar, Ele promete abençoar, e a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele vai prosperar o trabalho das suas mãos. Amém? Você pode dar um amém aí? Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, bendito serão os teus filhos. O fruto do ventre significa os filhos. O fruto da terra, a tua colheita. E aí você pode pensar no teu trabalho lá, seja ela de produção, seja ela de arte, seja qual for a realidade do teu trabalho, Deus promete abençoar. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, querido. Ele vai abençoar teus filhos, o fruto do ventre, o fruto do teu trabalho, e aí ele segue a cria dos teus animais, a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Todo tipo de trabalho, para quem está no campo, toda a fazenda, a vaca, as ovelhas, os cavalos, seja qual for o tipo de criação, Deus promete abençoar. Pensa em Jacó, quando estava lá cuidando das ovelhas de Labão, depois de 20 anos de trabalho duro, Labão havia trocado o salário de Jacó diversas vezes, mas o texto diz que quando Jacó saiu da casa de Labão, o homem estava riquíssimo, porque Deus abençoou o trabalho das mãos de Jacó. E aí, lógico, querido, o trabalho das mãos, é preciso ter um trabalho duro, penoso, porque isso é fruto lá do pecado no jardim do Éden. Do trabalho das tuas mãos comerás, o suor do teu rosto comerás o pão todos os dias da tua vida. Mas para os servos de Deus, para o povo santo, para o remanescente, Deus promete abençoar e prosperar.
seja ele o trabalho mais humilde que for, o texto diz que Deus vai abençoar. Sempre lembrando da condição, do segredo da condição, que é obedecer a palavra de Deus. Mas quando você pensa nos privilégios, nas bênçãos, querido, o obedecer se torna muito pequeno, porque são muitas bênçãos que nós nem merecemos, tamanhas bênçãos, porque somos falhos, pecadores. No meio da jornada, da caminhada, a gente cai, tropeça, peca contra Deus, aí volta, pede perdão, se arrepende. Mas Deus promete abençoar. Se você andar em obediência à sua palavra, ele vai abençoar. Versículo 5 ele diz: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Queridos, o cesto eram instrumentos para guardar os produtos, seja frutas, seja cereais, produto para armazenar. Era o cesto, geralmente de vime, né? Aquelas palhas. Deus promete que vai abençoar o cesto, vai livrar das pragas, do apodrecimento. Mas ele também promete a amassadeira. A amassadeira eram vasilhas de fazer as massas, amassar o pão, amassar o trigo. Deus prometia abençoar. E perceba que Deus vai dando detalhes de cada etapa da vida. Então Deus vai abençoar cada detalhe da nossa vida. Aquilo que a gente colocar a mão para fazer, Deus vai abençoar. Porque a promessa dele, querido irmão, querida irmã. Por isso é um privilégio você andar em obediência à palavra de Deus. Porque apesar de fracos e falhos, se andarmos em obediência à palavra de Deus, Deus promete abençoar. Ele se compromete com a sua palavra. Lembra quando lá em Jeremias capítulo 1, Jeremias tem uma visão de uma amendoeira e o Senhor pergunta: Jeremias, o que viste? Jeremias diz: vejo uma amendoeira. E o Senhor diz para ele: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Velo é cuidar. Deus vigia cada promessa que ele fez, querido, de que vai abençoar o seu povo, os seus servos, que andam em obediência à sua palavra. Ele vigia para cumprir essa promessa. Aleluia! Ele vigia para cumprir, ele não deixa passar nada em branco. Se você tem andado em obediência à palavra de Deus, ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. Terão lutas, batalhas virão, mas não importa, ele está contigo na luta, na batalha, está contigo na água, no fogo, aonde você tiver que passar, ele está contigo e ele vai abençoar a tua vida, para a glória dele. Amém? E os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 5, verso 3, os meus mandamentos não são penosos. Abre aí a tua Bíblia, vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 3, lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Primeira carta do apóstolo João. Esse João é o mesmo que escreveu o Apocalipse, é o mesmo que escreveu o Evangelho. Apóstolo João. 1 João capítulo 5, verso 3. Olha o que diz aí. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Penosos aí é pesados ou cruéis. Então, querido irmão, querida irmã, esses mandamentos não são pesados, não são cruéis. São leves. E aí você lembra que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve,
Os seus mandamentos são leves, não tem nada de pesado, não há nenhum sacrifício em obedecer os mandamentos. E se você de fato ama a Deus, você vai obedecer os mandamentos. É o que diz o texto aí, de 1 João capítulo 5, olha o versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Se você ama a Deus, se você ama os mandamentos, você vai praticá-los. E, consequentemente, você vai amar os filhos de Deus. Que coisa gloriosa! Querido irmão, querida irmã, levante a mão para o céu e louve a Deus por esse privilégio de você poder obedecer os mandamentos. E porque você obedece os mandamentos, Deus vai te abençoar em várias áreas da tua vida. E o versículo 6 vai resumir essa realidade do nosso dia a dia. Volte lá em Deuteronômio 28, versículo 6. Deuteronômio 28, verso 6. Olha o que diz aí. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Essa expressão, entrar e sair, é uma expressão idiomática, que significa que você faz no seu dia a dia. Expressão idiomática é aquilo que não tem algo definido, mas uma expressão que quer dizer algo. Essa é uma expressão idiomática que quer dizer o que você faz no dia a dia. Você vai ser abençoado. Bendito ao sair, bendito ao entrar. Ou seja, bendito tudo que você fizer durante o dia, Deus vai te abençoar. Amém, querido? Amém, querida irmã? Deus vai te abençoar, você será abençoado. Lembrando que você precisa obedecer. A condição é essa. A única condição é obedecer os mandamentos. Andar nos mandamentos. Se você ama a Deus, se você ama o Senhor Jesus, de fato você vai obedecer os seus mandamentos. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Tudo que você fizer durante o dia, se você anda em obediência a Deus, Ele promete abençoar, está contigo e Ele vai com você aonde você for. Versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Via de regra, os cristãos, o povo de Deus, não anda fazendo inimigos. Porque nós somos o povo que ama até o inimigo. Porém, algumas vezes Satanás levanta alguns adversários. Mas você não precisa ficar preocupado, porque o texto diz que eles serão derrotados na tua presença. Você não tem que ficar torcendo pela derrota do adversário, você tem que amá-lo. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Bendizei e não amaldiçoei. Mas mesmo assim, mesmo você amando, você abençoando, às vezes o inimigo levanta alguns adversários, mas não se preocupe, porque o texto diz que eles vão cair por terra. Isso é para a glória de Deus, não para a nossa alegria, porque não há alegria em ver ninguém derrotado, prostrado, não há nenhuma alegria nisso, querido irmão, preste atenção nisso. Alegria é ver as pessoas buscarem a Deus, submeterem ao Senhor e serem abençoadas. A própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus é que o ímpio se arrependa e viva, que ele se converta e seja salvo, liberto do poder das trevas e venha para a luz do Evangelho, para a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 8. O Senhor determinará, ordenará, né? Determinar e ordenar, que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus.
Celeiro fala novamente de armazenar. Toda a colheita do ano era armazenados nos. E ali diz que Deus vai abençoar. Vai livrar das pragas, dos ratos, das ervas daninhas, de todas as coisas. A bênção de Deus estará no teu celeiro. E preste atenção, em tudo que colocares as mãos. E aqui é lógico, você precisa entender que é dentro da vontade de Deus. Nós não podemos criar aí uma teologia do triunfalismo, como muitas vezes a gente vê por aí. O cristão tem que entender que a palavra de Deus tem um processo. Deus vai te abençoar em tudo que você fizer, se você estiver em obediência à palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente entra em negócios e demandas que Deus não mandou. E se Deus não mandou, querido, você entrar em determinado negócio, ele não tem nenhum compromisso de te abençoar com aquela causa. Porque ele não mandou você entrar ali, você entrou porque quis, a tua própria vontade. E aí, essa promessa não se cumpre ali. Porque quando você entrou fora da vontade de Deus, você deixou de ouvir a voz de Deus. Você deixou de ir a Deus e perguntar, Senhor, devo entrar nesse negócio? Esse negócio vem do Senhor. E a gente pode dar um exemplo. Se você pensar em fazer uma sociedade com o ímpio, visando ganhar muito dinheiro, saiba que Deus não está nesse negócio. Porque a palavra de Deus diz, e nós lemos lá em Coríntios, no domingo passado, 2 Coríntios capítulo 6, não vos porais em julgo desigual com o incrédulo. Aquilo ali serve para o casamento, mas também serve para a sociedade, para negócios. Então, querido, não espere que se você entrar num negócio com o ímpio, sabendo que ele é ímpio, não espere bênção de Deus ali, porque Deus não tem compromisso ali. Porque ao entrar naquele negócio, você quebrou um princípio bíblico. Você quebrou um mandamento. Logo, você está em desobediência e não em obediência. Amém? Você pode dizer amém? Você entendeu o princípio bíblico? Que quando diz aqui, em tudo que colocares a mão, lógico, tem a regra bíblica, tem um princípio, tem a condição, que é andar em obediência à palavra de Deus. E a teologia do triunfalismo, né? Muita gente sai por aí pisando forte e dizendo que vai ser abençoado quando ele está quebrando o princípio bíblico. Ele não vai ser abençoado, porque se ele quebrou um princípio bíblico, ele desobedeceu a Deus. Logo, ele perdeu a condição. Amém? A condição é andar em obediência. A palavra de Deus está lá no versículo 1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Ouvir e obedecer, ouvir e andar nos mandamentos. Aí, querido irmão, querida irmã, as bênçãos vão te acompanhar. Não pode esquecer a condição, a única condição. Ouvir e obedecer, andar nos mandamentos, que não são penosos, lembre-se disso. O fardo de Jesus é leve. Seus mandamentos não são penosos. Deve ter alegria para mim e para você obedecer os mandamentos, andar neles. Querido, isso é alegria. Andar nos mandamentos do Senhor. E caminhando para o final, versículo 9, Deus lembra novamente a condição. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Quando obedecer, quando andar nos caminhos, então ele vai abençoar, ele vai constituir para si um povo santo, separado, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está lá na carta do apóstolo Pedro, versículo 10. Tudo isso, querido, é para que nós sejamos exemplos para os povos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti.
Israel teria que dar exemplo para os povos. Israel teria que anunciar a glória de Deus através da sua própria vida. E não é diferente conosco hoje, a igreja. Nós somos chamados para ser sal e luz, queridos. E quando o próximo, os vizinhos, os parentes virem essas bênçãos de Deus na nossa vida, a glória de Deus, a luz que brilha em nós, em nossa família, eles vão glorificar a Deus. Todas essas bênçãos têm um propósito, para a glória de Deus, como está lá no Salmo missionário, para que os povos da terra te conheçam. Israel tinha essa missão, a igreja tem essa missão, e através da nossa vida abençoada, iluminada, com a glória de Deus, com as bênçãos de Deus, manifestar as verdades de Deus. E as pessoas então vão procurar a Bíblia. As pessoas vão querer conhecer o livro sagrado, saber o que está escrito nela, porque vai ver em nossas vidas a luz do Evangelho, a vida bonita, brilhando, as bênçãos de Deus caindo sobre nós. Isso atrairá o ímpio para a glória de Deus. Versículo 11 e 12 faz novamente um resumo. O Senhor confirma todas as bênçãos novamente que virá sobre nós. Olha o que ele diz aí. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Versículo 13 e 14 vai finalizar, lembrando mais uma vez que os mandamentos precisam ser guardados. A condição única e exclusiva é guardar os mandamentos, andar sobre ele. Versículo 14 ele diz: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Amém, querido? O segredo é guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos, não se desviar. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, isso é um presente de Deus, isso é uma dádiva, isto é um privilégio. Então, ter a Bíblia, ler e obedecer a Bíblia Sagrada é um privilégio, não é um peso. Não é um peso, querido. Nesse tempo de pandemia, quanta gente tem ido aos salmos. Os salmos são terapêuticos. Há ali promessas tremendas para a nossa alma. Né? Falamos aqui de bênçãos, de questões físicas, mas as bênçãos também são emocionais para a alma humana. Quando você está no vale da sombra da morte, que você vai meditar no Salmo 23, por exemplo, você tem ali refrigério para a sua alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me fará deitar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, água de descanso. Querido irmão, querida irmã, aproveite o privilégio, você tem uma Bíblia Sagrada nas tuas mãos, leia, estude, obedeça aos mandamentos, você só terá a ganhar para a glória de Deus. Você pode dizer amém, você pode levantar a tua mão para o céu e se comprometer com Deus e consigo mesmo. Se você quer ser abençoado, querido, faça um voto a Deus de servi-lo piedosamente até o último dia da sua vida. E você verá os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel, como nós lemos lá no Salmo 128, no domingo próximo passado. Ah, querido, ande com Deus, ande na sua palavra, ande nos mandamentos do Senhor, e você verá a bênção de Deus sobre a sua vida, para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos nessa noite. Bendizemos, Senhor, o teu nome, pela tua palavra.
Tua palavra que é rica, tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, perdoa quando não vamos à tua palavra. Perdoa-nos quando não damos crédito suficiente à tua palavra. Ó Senhor, tenha piedade de nós. Vivifica a tua igreja, teu povo. Ó Deus, queremos ser o povo que anda na palavra. Queremos ser o povo que estuda a tua palavra. Pai querido e amado, para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós e que o nosso próximo seja atraído ao ver a nossa vida bonita, transformada, mudada pelo poder da palavra. Ó Senhor amado, aviva a tua igreja nesse tempo do fim. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a glória do Senhor brilhe em nossa vida, a olhar para nós e vermos, Senhor, zelo em cumprimento da tua palavra. Ao ver em nós o zelo em desejar cumprir a tua palavra, arrisca, meu Senhor, todos os mandamentos. Queremos cumpri-los à risca, para o louvor do teu nome, para a glória do teu nome. Nos santifica cada dia. Ó Deus, dá-nos uma vida de santidade, de pureza, para que o ímpio veja a luz do evangelho em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, Deus te guarde esta semana. Vá à palavra de Deus. Você que está nos ouvindo, que não é um cristão, não é um servo de Deus, compre uma Bíblia se você não tem. Se você tem um celular, baixe no aplicativo aí uma Bíblia e comece a ler. E comece a desfrutar da beleza da palavra de Deus. E faça um voto com Deus de obedecê-la. Entregue a sua vida inteira nas mãos de Deus. E comece a andar pela palavra, comece a obedecer. E você verá que mudança a tua vida terá. Você verá que as bênçãos de Deus irão cair sobre a tua vida, para a glória do Senhor. Um forte abraço, até domingo, se Deus quiser. E se Jesus não voltar, porque breve Ele voltará, estaremos para sempre com o Senhor. Um grande abraço, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Ainda essa noite, leia a palavra, medite sobre ela. Ela é o seu alimento. Ela é a fonte das bênçãos sobre a tua vida e a tua família. Até a próxima, se Deus quiser.